Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 26 de outubro. Hoje, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 13, versículos 18 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus conta uma parábola para falar a respeito da realidade do reino de Deus. Jesus, ele vai dizer: a que é semelhante o reino de Deus? Veja, Jesus, ele está ensinando, ou melhor, está querendo levar os seus discípulos, está querendo levar as pessoas a compreenderem o seu reino. Isso é muito importante também para nós. Será que nós hoje compreendemos que tipo de reino é o de Jesus? Porque tem muita gente que diz que tem fé, mas não entendeu ainda o reino de Deus, o que é o reino de Deus. E quando eu falo sobre o que é o reino de Deus, eu não estou falando de uma coisa teórica. Não. A gente precisa compreender a dinamicidade do reino de Deus. O que caracteriza o reino de Deus de uma forma muito prática e concreta. Qual é a lógica do reino de Deus? É disso. É sobre isso que Jesus está querendo que os seus discípulos, que aquelas pessoas compreendam o que é o reino de Deus. Por isso ele fala em parábolas, né? E aqui Jesus compara o reino de Deus a 2 coisas. Primeiro, a uma semente de mostarda. A semente de mostarda que é uma semente minúscula, muito pequena. Mas olha o que Jesus vai dizer. Um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Veja, mesmo que seja uma semente minúscula, mas cresce, se torna uma grande árvore. E diz o Evangelho: uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Interessante. O reino de Deus está presente neste mundo a partir da vinda de Jesus. Jesus que inaugura o reino de Deus aqui, pela sua própria presença. Interessante que esse reino, ele vai crescendo e precisa crescer. Por isso a imagem do grão de mostarda, que é a menor semente, mas vai crescendo e se torna uma enorme árvore. Jesus ele também fala, ele compara o reino de Deus, ele compara dizendo o seguinte: ele é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. E o que vai acontecer? O que vai acontecer com o fermento misturado com as porções de farinha? Vai levedar toda a massa vai inchar, vai crescer. Jesus está falando da dinamicidade do reino de Deus. Sim, o reino de Deus foi inaugurado por Jesus aqui neste mundo, quando ele veio, quando ele esteve nesta terra. Mas é um reino que precisa progredir, precisa crescer como o grão de mostarda, como o fermento junto com as porções de farinha. O reino de Deus precisa se expandir, meu povo. Precisa crescer. Agora, padre, como é que o reino de Deus cresce?
Eu posso fazer alguma coisa para que esse reino de Deus cresça? Não só pode, como deve, e é a sua missão. Então, o que fazer? Claro, primeiro o reino de Deus precisa acontecer em você. E o reino de Deus acontece em você quando você abre o seu coração para Jesus e permite que Ele viva em você e você viva nele. Quando você abre o coração à palavra de Deus e permite que essa palavra se transforme em vida, na sua vida. A partir do momento que você vive o Evangelho, que você testemunha o Evangelho, que você busca viver diariamente a vontade de Deus, aí o reino de Deus está acontecendo. E aí a gente pode estar ajudando a levedar o reino de Deus, se é para a gente entender a partir daquilo que Jesus falou no Evangelho. Nós vamos semeando. A nossa missão é semear o reino de Deus, meu povo. A nossa missão é semear o reino de Deus. E precisamos fazer isso para que ele cresça. Anúncio do Evangelho, testemunho de vida. É assim que nós somos chamados a viver essa missão, para que o reino de Deus cresça cada vez mais. Mas para que o reino de Deus cresça no outro, é necessário que em mim também, em mim por primeiro, ele aconteça, para que eu colabore na expansão do reino de Deus. Sejamos nós colaboradores do reino de Deus. Sejamos nós semeadores do reino de Deus. Sejamos nós aqueles que fazem o reino de Deus crescer e nós dentro dele. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.